E nesse domingo de Páscoa, né, que coisa linda, podermos regozijar em tudo que Deus tem feito na nossa vida. E hoje nós vamos estar falando algo muito, muito importante, que é fundamental na nossa vida. Essa palavra que Deus me deu, colocou no meu coração, sobre, você está vendo aqui essa mesa, né, tão linda. Então nós vamos estar falando sobre a minha carne e meu sangue. Vamos repetir? Minha carne e meu sangue. Então nós vamos estar discorrendo sobre isso, que Deus realmente tem algo para nos ensinar e para enfatizar sobre isso. Quem falou isso? Minha carne e meu sangue, nós vamos ver na palavra quem falou sobre isso. Então, eu quero enfatizar isso para você, que você foi criado para ter comunhão em amor com o seu Criador. Vamos falar para a pessoa que está do seu lado, você vai dizer, afirmar isso para ela. Sabia que você foi criado para ter comunhão em amor com o Criador do universo? Deus uniu Ele mesmo a você. Ele uniu Ele mesmo a você por toda a eternidade através do seu Filho Jesus. Agora você vira para outra pessoa e vai falar isso para ela. Sabia que Deus uniu Ele mesmo a você por toda a eternidade através do seu Filho Jesus? Aleluia! É isso que Deus fez. É isso que nós estamos comemorando nesse domingo. E nós vamos estar falando sobre João 6. Esse capítulo de João 6 é maravilhoso. Jesus se revela quem Ele é, a sua identidade. Nesse capítulo de João 6, é poderoso esse capítulo. Então nós vamos ver, nos primeiros 13 capítulos de João 6, o que acontece? Jesus fez algo maravilhoso, que todos nós já lemos na Bíblia, todos nós conhecemos, é a multiplicação dos pães. Todos nós já lemos, todos nós conhecemos essa multiplicação maravilhosa. Milhares de pessoas estavam lá, famintas, sedentas, e Jesus multiplicou os pães. Fez um milagre maravilhoso, saciou a fome daquelas pessoas, e elas ficaram maravilhadas e satisfeitas com aquele grande milagre. Sabe o que estava acontecendo lá em Israel? Israel era uma nação subjugada, dominada pelos romanos. Então, eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, que governavam, que mandavam lá em Israel. A crise era muito grande, econômica, não tinha emprego, era uma fome medonha, era uma crise social, política, porque eles estavam subjugados a Roma, aos romanos. Uma crise social, eles perderam os impostos altíssimos, não tinham como eles se sustentarem, as empresas, e uma crise social, política da época que estava acontecendo. Então, não tinha sistema de saúde para o povo, não tinha SUS, não tinha Previdência Social, não tinha Bolsa Família, Bolsa Escola, não existia nada disso. Então eles estavam passando a maior crise daquela época. Então Jesus chegou nesse momento. É nesse momento que Jesus começa o seu ministério. Então, quando eles veem Jesus fazendo milagres de pães, nossa, o que eles pensaram? Nossa necessidade primária é o alimento. Se esse Jesus está vindo aí, Ele nos dá pão, nos dá alimento, Ele cura os enfermos. O que então nós vamos correndo para esse Jesus e vamos aclamá-lo como rei? Então fala lá em Atos
Atos no 14 e 15, eles têm uma promessa de um Salvador. Eles tinham uma promessa do Salvador, sempre teve, que era Jesus, o Messias viria. Então eles falaram, é agora, é a hora da revolução política que nós vamos fazer. E vamos aclamar esse Jesus como nosso rei. Então Jesus falou a eles assim. Jesus discerniu que eles estavam, aí no 14 e no 15, Jesus discerniu que eles estavam interessados nas necessidades primárias. Eles estavam interessados nas suas necessidades básicas. Então, eles não estavam interessados em conhecer Jesus. Eles não estavam interessados na identidade de Jesus, em conhecê-lo como Salvador. Eles estavam interessados somente em satisfazer as suas necessidades básicas. Então Jesus saiu e foi para o monte e foi orar sozinho no monte. E aí a multidão foi atrás correndo, foram atrás de Jesus. Chegando lá, versículo João 6, 26 e 27, fala assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então Jesus, bufo neles, né? Jesus já falou assim, vocês estão aqui porque vocês querem satisfazer a fome de vocês. Mas não trabalhem só pela comida que perece. Não trabalhem só pela comida, mas trabalhem, mais se interessam, mais pela comida que é para a vida eterna. Primeira coisa, muito forte, Jesus falou, nós não devemos ficar limitados pela nossa necessidade diária, mas buscar o alimento para a eternidade, para a vida eterna. Primeira verdade forte que Jesus falou, continuando em João 6, do 28 e 29. Então eles perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Olha, outra verdade que Jesus falou, o que nós devemos fazer? Olha, outra necessidade do homem, querer fazer. Jesus falou, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Vamos repetir? Crer naquele que Ele enviou. Então, Jesus faz o primeiro chamado a crer. Jesus os chama a crer naquele que Ele enviou. Então, a primeira tendência do homem é satisfazer logo as suas necessidades básicas, satisfazer a sua carne. A nossa tendência é logo querer satisfazer a nossa fome, a nossa sede, a nossa necessidade diária. É isso que nós queremos, o que está sendo mais, é a nossa necessidade básica. Mas não é só isso que nós devemos, Jesus está chamando a atenção. Você não deve só trabalhar para você comer, não. A sua vida não é só isso, tem algo mais além. Tem algo mais além que eu quero te falar. Há um espírito dentro de você. Há um espírito dentro de você que clama por Deus. Tem algo muito mais além. Meu irmão, se você está correndo atrás de satisfazer, de trabalhar para ter dinheiro, para ter sua casa, para ter o carro, para ter a comida, Deus está dizendo, para aí. Tem algo muito mais além. Tem algo muito mais. Você é espírito. Tem um espírito clamando dentro de você. Amém? Então, você deve pensar na eternidade. Qual é o seu destino? Você tem que pensar na eternidade. Então, Jesus está chamando a atenção a isso. Então, João 6, continuando, de 30 a 31, fala assim. Então, lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu o pão e deu a comer o pão dos céus.
Então, primeira coisa, eles já confrontaram Jesus, questionaram Jesus. Ei, se é para nós crermos em ti, qual é os milagres aí que como tu vai mostrar que nós devemos crer em ti, que tu és o Messias? Acabou de fazer o milagre dos pães. Mas o ser humano é assim, rápido se esquece da bênção que recebeu e já está querendo outra, Essa é aquela corrida por sempre querer mais. Aquela necessidade diária nunca acaba, meu irmão. Se acaba de comer, daqui a pouco já está com fome de novo. Não é verdade? Então nunca acaba. Então eles já estavam dizendo: ei, Jesus, e aí, se tu és realmente o Messias, então qual é o sinal que tu vai fazer? Colocaram em dúvida Jesus. Então pediram um sinal. E ainda mais, olha só o que aconteceu. Falaram assim, porque os nossos antepassados comeram o maná do deserto. Como está escrito, ele lhes deu o pão dos céus. Quem é ele? Moisés. Que eles estavam dizendo, olha, Moisés, ele fez cair pão do céu. Então ele era o cara. E agora tu? Pega esse pão aí que já tinha da terra e multiplicou. Esse milagre está muito fraco, Jesus. Desse jeito. Então Jesus falou o quê? Respondeu aqui no João 6, no 32, fala assim: declarou-lhe Jesus, digo-vos a verdade. Quando Jesus diz, em verdade te digo, então digo-vos a verdade, cresça o olho que o Senhor está ensinando algo forte, uma verdade de Deus. Fala assim, digo-vos a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. É o Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. E ainda tem mais no 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá a vida eterna. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá a vida eterna. Que tremendo! Então Jesus corrige eles aqui. Não foi Moisés que deu, mas foi Deus. E Deus é que dá o verdadeiro pão do céu. Deus é que dá o verdadeiro pão do céu. Vocês precisam conhecer o verdadeiro pão que desceu dos céus. Jesus vai confrontando eles. Vocês precisam conhecer o verdadeiro pão que desceu do céu, porque o meu Pai é que dá o verdadeiro pão, é só Deus que tem o verdadeiro pão, é só Deus que tem o verdadeiro pão, porque esse pão aqui da terra, ele rápido se estraga, ele rápido se acaba, a necessidade é tanta, mas só Ele tem o verdadeiro pão. E continuando aqui no 34, então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles falaram, então me dá logo desse pão, dá-nos sempre desse pão. Eles estavam fazendo um pedido legítimo, mas era na ignorância. Eles nem sabiam de que Jesus estava falando. Eles nem sabiam de que Jesus estava falando. Então Jesus continuou no 35. Olha esse versículo 35, diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Uau! Vamos ler esse versículo de novo? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Gente, isso é tremendo. Jesus está se revelando. Jesus aqui pela primeira vez, ele está se revelando. Esse é um versículo fundamental na vida de Jesus aqui, ele se revelando como o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão do céu. Isso é muito forte, isso é uma revelação. Jesus está se apresentando.
Está mostrando a real identidade dele, de quem ele é. Porque os judeus, eles viviam na antiga aliança. Eles estavam atrelados, eles estavam ligados ao pão, ao maná da antiga aliança. Estavam ligados ao pão lá, ao maná que veio do deserto, que caiu no deserto, e eles estavam seguros naquilo. Mas Jesus estava querendo ali, estava se apresentando como o pão da nova aliança. Jesus estava se apresentando como o pão da nova aliança, que nós vamos estar falando, desse pão da nova aliança. Esse Jesus estava ali se apresentando como o pão da nova aliança. O pão da antiga aliança, ele mostra uma insuficiência. O pão da antiga aliança, ele mostra uma insuficiência, porque o pão caiu, o maná caía, e o povo só podia comer por aquele dia. Era só para a necessidade diária. O povo lá no deserto ia para lá, recebia o maná e comia no mesmo dia. Para outro dia não valia mais. E isso aí estava apontando para Jesus, que é o pão da vida. E Jesus, quando fala aqui, no versículo 49, fala assim: seus antepassados comeram o maná antigo, o pão antigo, e morreram. Todos morreram. Aí Jesus, no 50, olha o que ele fala. Jesus diz: quem comer o pão da vida não vai morrer, mas terá a vida eterna. Aqui Jesus mostra que quem viver, ficar lá na velha aliança, atrelado lá no passado, vai morrer. Mas ele apresenta a nova aliança. Eu sou a nova aliança. Eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. Eu sou o pão da vida. E eu estou agora para fazer a nova aliança com você. E a minha aliança é suficiente na sua vida. Amém? A sua aliança é uma aliança suficiente, ela é completa em Cristo para a sua vida. É isso que Jesus quer falar para você hoje. Não viva da velha aliança, do seu passado. No meu passado, eu já fui muito rico, eu já fiz isso, Deixa. Agora o Senhor tem uma nova aliança. É Jesus, o pão da vida. É Ele que vai te suprir. É Ele que você vai ser suprido nele. Ele é a suficiência completa para a sua vida. Aleluia. Você recebe isso? Glória a Deus. Também Jesus te fala que o maná de Moisés, ele só satisfaria para uma necessidade de um dia. Mas, só de um dia, mas o pão da vida, ele supre para a eternidade. Jesus nos leva para a eternidade. Não devemos ficar só atrelado à necessidade diária, mas nós devemos pensar na eternidade. Não devemos correr, nos ocupar tanto pelo pão que perece, mas devemos pensar na eternidade. Como vai ser a eternidade? Como vai ser minha vida? É isso que Jesus quer despertar nesse povo, e Jesus quer despertar em nós. Porque nós, como seres humanos, somos muito tendenciosos a estar correndo pelo pão que perece. E esquecemos o pão da eternidade. Continuando aqui, olha só, no versículo, João 6 ainda, capítulo 6, 53 e 54. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia, irmãos. Se você tiver com a sua Bíblia, você vai acompanhando. Se não, aqui no telão, nós vamos estar lendo muito a Bíblia. Um estudo isso. Então, no 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Novamente, são muitas verdades nesse capítulo. Você tem que ler e reler pedindo revelação de Deus sobre isso.
Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Cada vez Jesus vai indo mais profundo. Agora ele já fala assim: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Uau! Isso é forte demais. Jesus entrou mais forte agora. Ele está falando algo poderoso. Não é só... primeiro ele fala que tem que vir a Ele. Vir a Ele. Segundo passo é crer. Crer que Ele é o pão da vida, né? O primeiro passo é: vinde a mim. O segundo passo é crer que eu sou o pão da vida. Não só crer. Muitos creem. Não só crer. Mas agora é algo mais profundo. É algo mais forte. Agora é comer. Comer, diga assim: comer. E beber. Meu Deus, falar isso aqui para os judeus era uma aberração. Como comer a carne do próprio? Ele quer que a gente coma a carne dele. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, comer e beber sangue. Como? Isso era uma coisa terrível. E Jesus estava entrando ali para quebrar os paradigmas daquela época. E Jesus também quer quebrar os paradigmas da sua vida. O que está limitando você a ter comunhão com Ele. O que está limitando, o que está prendendo você de aprofundar mais em Deus, em ter uma vida mais plena com Ele. O Senhor quer te levar para um outro nível, de ter uma intimidade maior com Ele. Parar com esse negócio de ser um crente raso, também mimimi, todo cheio de dedo. Não, Jesus quer te levar para um outro nível, um nível mais profundo com Ele. E Ele fala assim: você tem que comer da minha carne, comer da carne do Filho do Homem e beber do seu sangue, para que você tenha vida. Para você ter vida, você tem que comer da carne e beber do sangue, o sangue da vida. Aleluia. Todo aquele, no 54, todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Eternidade, eternidade, eternidade. Jesus está falando da eternidade com Ele. Aquele que se alimenta dEle e bebe do sangue dEle, Ele vai ressuscitar na eternidade. Aleluia. Então Jesus, Ele aponta para o pão do céu, que nunca perece, e ainda pede e leva eles a comer dele. Então Ele está indo mais longe, cada vez Ele está indo mais profundo. Você está percebendo nessa leitura. E agora no 55, olha só: pois a minha carne é verdadeira comida. Diga: verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. Então o que Jesus está falando aqui? O que Jesus está falando? Que a carne dele é a verdadeira comida. É isso que nós devemos nos alimentar. Cristo entregou a sua própria carne para ser sacrificada na cruz. Cristo entregou sua própria carne para ser sacrificada na cruz, para nos resgatar para Deus. Comer da sua carne é receber o sacrifício de Jesus na cruz. É comer da sua carne. O que é comer da sua carne? O que quer dizer isso? É receber o seu sacrifício na cruz. Quando Jesus, Ele deu a sua carne, Ele se entregou na cruz. Quando Jesus estava falando isso, Ele já estava falando da sua crucificação. Você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele estava apontando para a crucificação, que Ele ia se entregar. Ele ia dar a sua carne por nós. Ele ia crucificar a sua carne por nós. E nós devíamos comer. O que é comer dessa carne? O que é se alimentar dessa carne? Comer.
é nós tomarmos posse do sacrifício de Jesus. Nós tomarmos posse do sacrifício de Jesus, que nos resgata de toda a maldição. Nós tomarmos posse, não só Jesus morreu na cruz, mas é algo muito forte. É algo muito forte. Ele se sacrificou, ele se deu. E quando nós comemos o pão da Santa Ceia, quando nós comemos, né, é algo simbólico, é só um memorial. Isso é só um memorial, só para lembrar. Mas o que Jesus fez foi algo forte. Como nós podemos comer essa carne? Quando nós valorizamos o que Jesus fez por nós. Quando nós tomamos posse, reconhecemos: Jesus, o teu sacrifício foi muito grande. Tu te deste a tua carne, tu te sacrificaste lá na cruz. Deixou de ser Deus, desceu dos céus como pão vivo e veio aqui na terra padecer como homem. E se deu por nós. Então, tudo que nós devemos fazer é valorizar o sacrifício de Jesus. É valorizar Jesus na nossa vida. Como você está valorizando? Como você está valorizando? Quando você não está dando importância, não vivendo o Evangelho, não buscando a Deus como deveria, buscar Jesus como deveria, você não está valorizando o sacrifício dele. Como você está comendo dele? Você tem comido de quê? Na verdade, eu quero lhe perguntar. O que você tem se alimentado? De quê? Quanto tempo você gasta se alimentando de algo? Quanto tempo você gasta? Eu me alimento sim do Senhor. Mas quanto tempo você gasta se alimentando dele? Quanto tempo você gasta se alimentando de outras coisas? Então, quando nós fazemos esse paralelo, nós podemos perceber quanto tempo eu tenho me alimentado de Jesus. Não é só dizer: eu aceito o sacrifício de Jesus. Vira uma religiosidade. Mas é na prática. Eu me alimentar da palavra, meditar na palavra, comer a palavra, viver a palavra, ter revelação na palavra, buscar Deus, o que o Senhor quer dizer com isso, gastar tempo com Ele na palavra, é se alimentar, e que essa palavra venha gerar vida em mim, eu venha viver isso que a Bíblia está falando, eu venha viver mais profundamente o Evangelho de Jesus. Então, comer a carne é receber o sacrifício dele. E beber o sangue é receber a redenção. Como beber o sangue? Eu tomar posse de tudo que Jesus fez lá na cruz. Derramou o seu sangue, foi para mim hoje. Eu vou valorizar. Eu vou tomar posse do sangue dele, que eu já sou liberta. Eu tomo posse da cura do meu corpo. Eu tomo posse que os meus pecados já foram perdoados. E eu posso entrar na presença dele. Tomando posse, entrar na presença dele para adorar a ele, não viver debaixo de condenação, ter liberdade de entrar na presença dele. Jesus, tu pagaste um alto preço por mim, o teu sangue foi derramado lá na cruz. Eu tomo posse, eu estou debaixo desse sangue. Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o sangue dele está sobre você, e quando ele olha para você, ele não vê os seus pecados. Ele vê o sangue dele sobre você. Ele vê todo o sacrifício que ele fez. Ali valeu a pena. Valeu eu ter derramado o meu sangue por você, por aquela pessoa, por você, Maria, por você, José, por você. Valeu a pena. E você tomando posse disso, que é algo fundamental na sua vida, e você viver em cima dessa verdade. Não viver uma vida medíocre. Não viver uma vida em pecado, sabendo que você está em pecado, você continuar em pecado. Isso é desvalorizar o sangue de Jesus. Quando você sabe que você está pecando e você ainda continua, você não está nem aí para o sangue de Jesus. O sangue que tem um preço altíssimo. Nós temos que valorizar, porque Ele já te perdoou. E você tem que valorizar o sacrifício dele.
Em João 6:57 fala assim: da mesma forma que o Pai, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, o que Jesus está falando? O Pai me enviou, mas eu vivo por causa dele. Eu vivo conectado com ele. Jesus vivia todo o tempo conectado com o Pai. Não fazia o que ele queria, não. Ele dependia do Pai. Para tudo ele dependia do Pai. Toda hora em conexão com Deus, falando com Deus, em todos os passos, todos os milagres, tudo que ele fazia era em comunhão com o Pai. Então, ele é o maior exemplo para nós. Se eu vivo em comunhão com o Pai, então aquele que se alimenta de mim, se você se alimenta de Jesus, viverá por minha causa. Então, essa é a minha pergunta para você hoje. Por que causa você tem vivido? Qual é a causa que você tem vivido? É pela causa de Jesus? É por Jesus que você tem vivido? Ou pela sua própria causa? Pelo seu suprimento? Pelas suas necessidades básicas? Qual é a causa? Porque aquele que se alimenta dele, do pão da vida, viverá por ele. Viverá pela causa dele. Se você tem se alimentado dele, você viverá sustentado por ele. Amém? Aleluia. Vamos ler essa frase aqui. Da mesma forma que Jesus era sustentado pela comunhão íntima com o Pai, certo? Da mesma forma que Jesus era sustentado pela comunhão íntima com o Pai, nós também deveremos ser sustentados pela comunhão íntima com Jesus. Olha só. Primeira coisa, vamos ler. Da mesma forma que Jesus era sustentado pelo quê? Pela comunhão íntima com o Pai, diga eu também devo ser sustentado pela comunhão íntima com Jesus. O que é que nos sustenta? O que é que nos sustenta? O que é que te sustenta, meu irmão? O que é que te sustenta? Hoje nós temos muitas aflições. Nós temos muitas aflições. E os brasileiros mais ainda. E lá na Síria mais ainda. E para outro país que você olha mais ainda. Mas o que é que nos sustenta? O que é que nos sustenta hoje? Faça assim, ó. É a minha comunhão com Jesus. É isso que nos sustenta. É a nossa comunhão com Jesus. Se você não tem comunhão com Jesus, você está ferrado. Porque você vai para o pó. Porque, meu irmão, a única coisa que nos sustenta é Jesus. Porque tudo nesse mundo vai perecer. O pão que nós comemos perece. As coisas que nós temos vão se acabar. Uma hora temos, outra hora não temos. Mas a nossa comunhão com Jesus nunca vai acabar. É de eternidade a eternidade. É de eternidade a eternidade. Aleluia! Foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que nós nascemos. Para ter comunhão íntima com Jesus e com o Pai. É para isso que nós nascemos. É para isso. Para ter comunhão com o Pai. Então a obra de Deus é esta: crer em Jesus, comer a sua carne, beber o seu sangue e deixar ser sustentado por Ele. Aleluia! A obra de Deus é essa. Crer em Jesus. Primeiro, crer em Jesus. Comer da sua carne, se alimentar dele, da palavra dele, se alimentar da comunhão com ele, beber do seu sangue, tomando posse que você é lavado, que você é purificado, que você é sacerdote, que você não é um pecador, você não é uma pecadora,
tomando posse do sangue de Jesus, tomando posse do sangue de Jesus, se alimentando da palavra dele, crendo nele, e você vai ser sustentado por ele. Você vai ser sustentado por ele, meu irmão. Pode vir a crise que vier, você continua firme em Jesus para a eternidade. Amém. Amém.